A mesa estava posta. O cheiro de frango assado tomava conta da cozinha. E eu, Marlene Souza, 72 anos, entrei naquela casa achando que estava sendo chamada por amor. Meu filho Roberto tinha me ligado na véspera com uma voz doce que eu não ouvia fazia tempo. Vem jantar com a gente, mãe. A família toda vai estar aqui. Aquelas palavras me aqueceram o coração de uma forma que só quem chegou na terceira idade entende. Mas foi no meio daquele jantar, com a família reunida ao redor da mesa, que meu neto Guilherme, de 9 anos, se aproximou da minha cadeira. Ele colocou os lábios perto do meu ouvido e, com os olhinhos cheios de medo, sussurrou: Vó, amanhã eles vão te mandar embora. Eu ouvi tudo. O garfo escorregou da minha mão. Meu coração parou. E eu entendi, naquele segundo, que aquele jantar não era celebração. Era despedida. Planejaram me descartar como se eu fosse lixo. Mas o que eles não sabiam é que Marlene Souza nunca foi fraca. E o karma, meu amor, o karma sempre chega. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e me conta de qual cidade você está ouvindo essa história. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias emocionantes de vida real para você. Eu me chamo Marlene Souza. Nasci numa cidade pequena do interior, filha de lavrador. Criei 2 filhos praticamente sozinha depois que meu marido, seu Darcy, adoeceu e se foi aos 64 anos. Trabalhei a vida inteira. Costurei roupas alheias, lavei roupa de porta em porta, fiz quentinha para vender na rua, nunca pedi nada a ninguém. E quando a aposentadoria finalmente veio, eu pensei que podia descansar, que podia ser só avó, só mãe, que a vida ia me dar o sossego que eu merecia. Mas a vida, às vezes, tem outros planos. Naquela noite, voltei para casa fingindo que estava tudo bem. Sorri durante o jantar inteiro. Comi o frango que a Cláudia, minha nora, fez sem nem olhar nos meus olhos uma vez sequer. Abracei meu neto Guilherme antes de sair. Ele me abraçou de volta com uma força que não combinava com aquela idade. E eu soube que aquele abraço era de proteção. Era um menino de 9 anos tentando proteger a avó de uma armadilha que os adultos tinham armado com cuidado. Quando cheguei em casa, fui direto à gaveta do quarto. Era lá que eu guardava os documentos do imóvel, a escritura, o registro em cartório, tudo que seu Darcy havia deixado para mim antes de partir. A gaveta estava arrombada. Os papéis sumidos. Fiquei parada no meio do quarto, no escuro, sem conseguir respirar direito. Aquilo não era só um plano de me internar num asilo. Aquilo era um roubo. E o ladrão tinha o rosto do meu próprio filho. Na manhã seguinte, liguei para minha vizinha, Dona Eunice, 70 anos, uma mulher que havia me acompanhado em todas as fases da minha vida, nos lutos, nas alegrias, nas noites difíceis. Ela veio correndo. Sentou na minha cozinha, pegou na minha mão e me ouviu por 1 hora inteira com aquela atenção que só os amigos de verdade têm. Quando terminei de falar, ela ficou quieta por um momento. Depois disse com voz firme: Marlene, eu preciso te contar uma coisa. Faz 3 semanas que eu vejo o Roberto na frente da sua casa com um homem de pasta e cara de corretor. Achei estranho, mas não quis me meter. Fechei os olhos. O drama familiar que eu não queria acreditar estava se confirmando peça por peça. Meu próprio filho estava vendendo a minha casa antes mesmo de me tirar dela. Fui até a cômoda e peguei uma caixa de sapato onde guardava extratos antigos do banco. Hábito de quem já passou por necessidade sabe que papel guardado é segurança. E foi ali, folheando aqueles documentos amarelados, que encontrei algo que me deu um frio na espinha. Durante mais de 2 anos, todo mês, uma quantia da minha aposentadoria estava sendo transferida para uma conta que eu não reconhecia. Eu assinava os documentos que Roberto trazia sem ler com cuidado, porque confiava no meu filho. E ele usou essa confiança como uma faca. Guardei tudo dentro de uma bolsa. Fui dormir sem conseguir comer. No dia seguinte, bateram na minha porta. Era Patrícia, minha filha mais nova, 43 anos, cabelo sempre arrumado, expressão de quem está cumprindo uma obrigação. Ela entrou sem me abraçar e disse sem rodeios: Mãe, a gente foi ver um lugar lindo para você.
Com médico, enfermeira, atividades, você vai se sentir muito bem lá. Eu olhei para ela e senti algo que nunca tinha sentido pela minha própria filha. Pena. Pena de ver uma mulher adulta sendo usada pelo irmão sem perceber. Disse a ela que precisava de um dia para pensar. Ela pareceu aliviada demais com isso, e essa aliviação dela me doeu mais do que qualquer palavra que ela pudesse ter dito. Naquela noite, sentada na cadeira de balanço que era do seu Darcy, coloquei a mão no bolso do meu casaco de lã. E senti um cartão, duro, pequeno, com letras em relevo. Doutor Antônio Figueiredo, advogado, amigo de mais de 30 anos do meu marido, um nome que eu havia jurado nunca precisar usar. Fiquei olhando para aquele cartão por um longo tempo, com o coração apertado e a mente acelerada. Depois, peguei o telefone. Cheguei ao escritório do Dr. Antônio na manhã seguinte. Ele tinha 75 anos, cabelos brancos, óculos redondos e aquele jeito calmo de quem já viu muita coisa nesse mundo. Me ouviu por quase 1 hora sem me interromper uma vez. Depois disse, com uma seriedade que me fez segurar firme a bolsa no colo: Marlene, o que estão fazendo com você tem nome. Chama estelionato e desvio de bens de pessoa idosa. Isso é crime. Respirei fundo. Não sentia alívio ainda. Sentia raiva. A raiva justa de uma mulher que deu a vida pelos filhos e foi traída por eles em troca. Foi então que o Dr. Antônio abriu uma pasta. Colocou na minha frente a cópia de uma escritura. Seu marido, Darcy, registrou um segundo imóvel em seu nome faz 22 anos. Um terreno na cidade vizinha. Nunca foi vendido. Nunca foi transferido. Ele me pediu para guardar até que você precisasse. Fiquei olhando para o papel sem conseguir falar. Seu Darcy, mesmo depois de tantos anos, ainda estava me protegendo. Aquilo foi amor verdadeiro, do tipo que não some quando a pessoa parte. Saí do escritório com o coração diferente, mais pesado e mais leve ao mesmo tempo. Mas quando cheguei em casa, a porta estava entreaberta. Dentro, sentada na minha sala com a luz apagada, estava Cláudia, minha nora, com uma folha de papel na mão, os olhos vermelhos, o batom borrado. Ela olhou para mim com uma expressão que eu nunca havia visto nela em todos os anos que nos conhecíamos. Vergonha. Ela disse, com a voz toda quebrada. Eu entrei aqui para vasculhar o quarto como ele mandou, e encontrei essa carta. Era uma carta do seu Darcy, escrita à mão, com aquela letra inclinada que eu conhecia de cor, que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Endereçada a Roberto. E no fim da carta, uma linha que explicava tudo. Ele sabia do segundo imóvel. Sabia fazia anos. E havia escondido da própria mãe enquanto planejava tomar o que não era dele. Cláudia ergueu os olhos para mim e disse as palavras que eu nunca esperaria ouvir dela. Ele me mentiu também, dona Marlene. E agora eu quero saber o que você acha. Você acredita que Cláudia merece ser perdoada? Ela foi cúmplice ou também foi vítima nessa história? Me conta nos comentários. Essa história emocionante está longe do fim e a sua opinião importa muito para mim. Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu durar muito. Depois me levantei, fiz chá e sentei do lado dela. Pela primeira vez, duas mulheres que nunca foram próximas se reconheceram numa mesma dor. Porque traição não escolhe grau de parentesco. E injustiça não tem endereço certo. Foi então que a porta se abriu com força. Roberto entrou com a cara vermelha, gravata torta, ar de quem esperava encontrar a mãe sozinha e acuada. Quando me viu sentada, tranquila, ao lado da esposa, ele parou. Gaguejou. Depois tentou retomar o controle. Mãe, a gente precisa resolver isso hoje. Assina aqui e pronto, sem confusão. Me levantei devagar. Olhei para o meu filho nos olhos por alguns segundos, que pareceram muito longos, e disse com uma voz que eu não sabia que ainda tinha. Roberto, você foi criado por uma mulher que nunca teve medo, e cometeu o erro de achar que a idade havia mudado isso. A campainha tocou. 2 oficiais de justiça, com documentos na mão, uma notificação judicial por estelionato e desvio de bens de pessoa idosa. Roberto ficou branco como parede.
As mãos tremeram. E pela primeira vez na vida, vi meu filho sem resposta para dar. Obrigada por ter chegado até aqui, do fundo do coração. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. E pode deixar, o melhor ainda está por vir. Patrícia tinha chegado logo atrás do irmão. Assistiu a tudo do corredor, com a mão na boca. E então desmoronou em choro. Veio até mim, me abraçou com a força de uma criança perdida e disse entre soluços algo que ela havia guardado por mais de 20 anos. Que quando tinha 16 anos, viu Roberto pegar dinheiro da minha carteira e jurou segredo com medo de ser punida. Que aquela culpa a havia acompanhado a vida inteira como uma sombra. Que ela foi cúmplice por covardia, não por maldade. Aquele segredo de família havia envenenado tudo, havia mudado a relação entre nós duas sem que eu soubesse o motivo. E agora, finalmente, eu entendia. Roberto perdeu o processo. Perdeu o apartamento que havia comprado com o dinheiro desviado da minha aposentadoria ao longo de 2 anos. O terreno que seu Darcy havia deixado foi registrado definitivamente no meu nome, com todos os direitos garantidos. Patrícia passou meses em acompanhamento e, aos poucos, foi se reconstruindo. Cláudia pediu divórcio e recomeçou a vida com os filhos, longe do peso de uma mentira que não era dela. E Guilherme, meu neto, o menino de 9 anos que sussurrou a verdade no meu ouvido enquanto todos ao redor sorriam, veio morar comigo. Toda sexta-feira, a gente faz frango assado. O mesmo cheiro daquela noite. Mas agora, sentadas à mesa, só tem gente que me ama de verdade. Eu, Marlene Souza, 72 anos, aprendi que karma não é vingança. É a vida organizando o que foi bagunçado. É a justiça chegando na hora certa, do jeito que ninguém esperava, pelo caminho que ninguém previa. Aprendi que superação não é não sofrer. É sofrer, levantar e ainda assim escolher o amor. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal. Tem muito mais história emocionante de vida real esperando por você aqui.